Boa noite, gente. Boa noite. Geralmente, sempre onde tem assim, algum púlpito, alguma coisa, eu não me sinto à vontade, certo? Então, como a gente tem que se sentir em casa, não é assim, os corações próximos, a gente vai falando à vontade como a gente se sente. Não, tá bom. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, possa nos fazer compreender de fato a mensagem que Ele veio nos trazer, para que nós consigamos dar passos firmes na direção do reconhecimento da nossa realidade como espíritos imortais e como filhos de Deus. Transmissão oculta do pensamento, ou também a gente pode colocar outro título que nós temos no Evangelho, que Jesus falou, pecado por pensamento, adultério. Quando Jesus diz um trecho que eu vou ler agora no próximo slide. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês já acham que Jesus estava falando isso assim de uma forma figurada? Ou ele estava dizendo de fato que se alguém olhar para outra pessoa com mau desejo para com aquela pessoa, a pessoa tinha feito a atitude mesmo? É como se ela tivesse cometido o ato. Não precisa responder. É uma reflexão que a gente faz. Kardec, num determinado trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, os espíritos, né, acho que vão dizer, não me lembro bem, se é Kardec ou se são os espíritos. Ele vai dizer assim, que aquele que tem, por exemplo, um mau desejo, tem uma má inclinação, uma má tendência moral, se a oportunidade se apresenta e ele não se segura, comete o ato, tá determinado, cometeu o ato. Representa que ele realmente tem aquela má inclinação, aquela má atitude. Se a oportunidade de cometer aquele ato mal, aquele ato errado, aquele equívoco se apresenta, a pessoa sente vontade de fazer, mas não faz, a pessoa tem aquela má inclinação, mas ela está lutando para vencer a sua má tendência, para vencer o seu vício, para vencer aquilo que não é bom e que se passa no seu coração e no seu pensamento. Então, esse ser, esse espírito, essa pessoa está caminhando de forma a conseguir no futuro a conquista sobre si mesmo, a desenvolver uma virtude. Agora, aquele que pensa no mal, que deseja o mal, qualquer que seja ele, e só não o comete porque a oportunidade não se apresentou, esse é como se tivesse cometido o ato. Quando Jesus diz assim, aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela, Jesus está falando de uma forma muito séria. Porque há momentos em que Jesus fala, que ele diz assim, se tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Alguém vai cortar a mão? Não vai. Porque ele está falando no sentido figurado, ele está querendo dar uma ideia. Se alguém, tem o olho mau, arranca o olho. Ninguém vai sair arrancando o olho. Embora ele também queira colocar isso de outras situações. Como alguém, por exemplo, comete um equívoco em uma existência, grava tanto em si mesmo aquele sentimento de culpa, aquele equívoco, que na outra existência pode às vezes vir sem uma mão, vir sem uma perna, vir cego. Nada é regra. Tudo vai depender da necessidade de cada um, certo? Então, Jesus aí, nessa passagem, ele estava querendo dizer sim, que aquele que olha para alguém com mau desejo para aquela pessoa, em seu coração, cometeu o adultério. Aquele que pensa em alguém com desejo que não deveria pensar, cometeu o ato. Por que a gente coloca essa passagem aí? Porque essa passagem, ela está no item lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pecado por
pensamento? Adultério. Kardec coloca ela lá como pecado por pensamento. A falha quando se pensa. Mas será que o pensamento, eu achava que o pensamento ficava aqui, trancadinho, na minha caixa craniana, na minha cabeça. Eu penso e ninguém vê. Eu penso e ninguém sente. Eu penso e ninguém consegue saber. Não, não é assim que acontece. Os espíritos vão dizer, André Luiz, Emmanuel, que o nosso pensamento ele é um tipo de matéria. Só que ela é uma matéria, por exemplo, no nosso corpo, no microfone, nisso que a gente está tocando, a gente toca, a gente pega porque é muito sólida, é muito densa. Mas o nosso pensamento ele é um tipo de matéria que nós não conseguimos tocar. Mas é matéria. Sai de nós. Aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, nós emanamos. É por isso que o Júnior falava da canção. Por isso que ele falava no cantar, vamos cantar. Quando a gente fala assim, vamos vibrar. Vai ver que alguém desavisado pensa assim, vamos vibrar. Não, não é isso. Vibrar significa você pensar no bem, sentir no bem, e por isso você vai emitir esses pensamentos. Quem aqui tem rádio em casa? O pessoal aí do fundo, levanta a mão. Quem tem rádio em casa? Rádio no celular? Televisão? O pessoal do fundo está só olhando do lado. Ninguém está olhando, ninguém está conversando comigo, não. Né? Televisão, não tem? Vocês já pararam para pensar como é que aquelas imagens chegam dentro daquela telazinha quadrada? As mais antigas, aquelas caixas assim com um tubo atrás. Alguém já parou para pensar? Como é que chega? Como é que alguém grava numa câmerazinha dessa, aí de uma antena de uma estação lá em São Paulo, manda aqui para o Ceará? Um evento que está acontecendo ao vivo, às vezes, do outro lado do mundo, como é que chega na casa da gente? Como é? Há ondas. Essas imagens que a nossa televisão, que a nossa antena vai capturar, são lançadas no espaço através de ondas, que elas vibram. Então, o que é que acontece? O nosso pensamento também é desse jeito. Quando a gente pensa, a gente emite vibrações, a gente emite o nosso pensamento. E quanto mais impulsionado por um sentimento bom ou ruim ele tiver, mais rapidamente ele vai atingir o alvo a que se propôs. Então, que a gente pense, que a gente saiba que aquilo que a gente pensa, a gente cria um ambiente invisível em torno de nós. Sabe quando você chega perto daquela pessoa, que você assim, a pessoa transmite uma paz? Essa paz que você sente é resultado dos pensamentos que aquela pessoa emite. Você sente o ambiente psíquico que emanou dos seus pensamentos em torno dela. E a gente entra em contato e sente. Já outras pessoas a gente se aproxima e diz: saí com dor de cabeça, eu estava incomodado, eu queria sair de perto. Pode ser resultado de outras coisas também, mas muitas vezes é resultado do ambiente psíquico, dos pensamentos que nós emanamos. Então o pensamento ele é uma força muito poderosa. No próximo slide a gente vai ter uma passagem. Aliás, pode passar, senão não vai dar tempo. Eu nem perguntei qual é o horário, até 9? 9, né? Pode passar os dois, mais outro. Esses slides que a gente pulou, senão não vai dar tempo, tá certo? Era um estudo que a gente ia fazer mais detalhado, tá? Mas esses 3 slides são a introdução. Mas, gente, a gente tem horário, né? Tem que seguir as disciplinas de vocês. Eles são a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. É muito importante que nós leiamos, tá certo? Mas a gente vai passar para frente. Ainda continuando no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai dizer assim. Aliás, um mentor vai ensinar André Luiz. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. O pensamento exterioriza-se, sai de nós e projeta-se, vai atingir o alvo para o qual a gente lançou.
Quando benigno, bom e edificante, ajusta-se às leis de Deus que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Tudo aquilo que é bom nós emanamos, causará o bem. Quando nós olhamos para alguém com inveja, com despeito, com raiva, com ódio, quando nós sofremos uma ofensa ou julgamos que fomos ofendidos e pensamos continuamente naquela pessoa que nós julgamos que nos feriu, nós estamos nos ligando fortemente a ela. Vocês sabem assim quando a gente tem um ímã e tem uns pozinhos de ferro, os espíritos dizem assim, um exemplo, limalhas de ferro que a gente aproxima, não é uma força que junta aquele ferro com aquele ímã? Se for uma quantidade muito grande, não é difícil da gente separar? Eles vão fazer essa comparação, que o nosso pensamento, quando nós pensamos, quando nós lançamos, ele vai encontrar um pensamento correspondente que se liga com uma força parecida com essa. Então pensem no que é que nós temos alimentado interiormente, quais os pensamentos que nós temos emitido, e a que fontes nós temos nos ligado. Porque nós podemos nos ligar com a fonte da vida, que é Deus, ou nós podemos nos ligar com outras fontes que não são tão boas assim. E que por isso nós vamos passar a alimentar outros tipos de pensamentos, que gerarão sentimentos que não são bons, e a aflição chegará na nossa existência. Não é porque ninguém me fez algum mal, é porque eu permiti alimentar como crença, como pensamentos, como ideias, como formas de viver, algo que não corresponde à realidade da vida e nem da minha existência. O próximo, por favor. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz está lá no plano espiritual com o mentor e chega Teonília, que é um espírito desencarnado no trabalho assistencial. Ela vai chegar para o mentor de André Luiz e vai dizer assim, olha, nós estamos precisando auxiliar uma família, porque Anésia é uma mãe de família, o seu esposo a está traindo, ela está percebendo, ela está sofrendo. Ela era espírita, a Anésia, tá certo? E ela estava sofrendo problemas conjugais. O marido dela, o Jovino, acho que é Jovino ou é Josino? Ele diz, Jovino, né? Ele diz para ela certa noite assim, olha, eu vou sair para jantar e compromisso de trabalho. Ela não diz nada. Quando ele sai, já um pouco antes dela sair, ela começa a pensar assim, é aquela fulana. É aquela que trabalha com ele, é aquela que faz assim, 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 assado. Mas há um dia se eu encontro com ela. E vai falando, e vai pensando, e vai pensando. André Luiz vai dizer que eles percebem, alguns momentos antes do esposo dela sair para esse compromisso de trabalho, que ele dizia que era de trabalho, percebem no plano espiritual a imagem de uma mulher adentrando naquele lar. Não era alguém com um corpo de carne como o nosso, certo? Não era. Era a imagem de uma mulher. Era a imagem da mulher que era amante de Jovino. Ela se acercou de Jovino e ele sentiu mais vontade de estar com a sua amante naquele momento e saiu. Só que a imagem não acompanhou Jovino, não. Aquela imagem que tinha uma vida temporária, que era alimentada pela amante de Jovino. Ah, Josi, mas a pessoa sabe que faz isso? Até chegar a doutrina espírita, não. Depois que chega a doutrina espírita para explicar, a gente começa a saber que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, nós criamos imagem com vida temporária do outro lado. E aí o Jovino sai, só que a imagem daquela mulher fica. E quanto mais Anésia pensava num sentimento de revide, mais aquela imagem se ligava a ela, mais a perturbava. A ponto de estar já chegando a causar esse desequilíbrio de Anésia, distúrbios na sua saúde física. Aí o mentor vai começar, André Luiz vai começar a contar as histórias.
À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, que ela pensava, ela não dizia nada, mas ela pensava com a vontade de revidar, de descontar, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Não aos nossos olhos físicos, aos olhos dos desencarnados que estavam lá. Era tão forte o pensamento de Anésia na amante do seu esposo, que quanto mais ela pensava, mais ela atraía, mais ela criava ligações. Isso causava mal para ela. E as duas, a imagem mental da outra e a Anésia encarnada, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda, a briga mental. Provavelmente a amante de Jovino pensava assim, aquela sua mulher, aquela mulher de Jovino, aquela mulher. O fato dela pensar a quilômetros de distância causava esse tipo de acontecimento no plano espiritual. O próximo, por favor. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, dominação de mente a mente, a que se rendeu facilmente, e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de mútua influência, de influência mútua, a atuação que nosso amigo vem sofrendo envolve Anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Aí André Luiz pergunta assim, mas esse fenômeno é comum? O mentor vai responder. Intensamente generalizado, muito comum. É uma coisa muito comum de acontecer. É a influenciação de almas encarnadas entre si. Almas que estão vestindo um corpo de carne como nós estamos. Nós somos espíritos encarnados. Que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. O que é uma obsessão? É um ser querendo dominar outro. Com sentimento que não é de bem. Porque os espíritos superiores, como eles são bons, eles quando querem nos ensinar alguma coisa, eles nos sugerem. Quando eles percebem que nós não queremos aprender a lição, que nós não fazemos conta daquilo, eles se afastam. Eles nunca impõem nada. Qualquer pensamento que não seja bom, qualquer pensamento repetitivo que esteja perturbando, causando dominação, que a gente afaste esse tipo de pensamento. Porque é a tentativa de uma mente tentando nos dominar, nos ter sob seu controle. E isso não é nobre. Aí o mentor continua. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta. Sabe as guerras? Os soldados não faziam as trincheiras? É assim que o mentor vai comparar muitos lares. A vida de muitas famílias dentro de muitos lares. Há uma guerra, a trincheira de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Ele não fala que as pessoas brigam. Ele fala que as pessoas pensam. Ele fala que são pensamentos guerreando pensamentos. Ninguém diz. Só pensa. Um lar onde há indiferença, onde há distância emocional, onde não há diálogo, onde não há compartilhamento das construções naturais de um lar, onde um faz uma coisa e o outro critica mentalmente, mesmo que não diga nada, vive uma situação espiritual dessa forma. O próximo, por favor. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, qualquer instituição, veja que ele não denomina instituição espírita, mesma instituição, nosso local de trabalho, qualquer outra instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão, com ardor,
No imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. O que é que ele está querendo dizer? Sabe quando no passe você estende a mão, ou alguém estende a mão sobre você e ora sobre você? Ali aquela pessoa, juntamente com os fluidos da espiritualidade que os amigos espirituais trabalham, estão nos dando um bálsamo magnético. Não é assim que a gente entende? Alguém orou, alguém lança uma energia boa, benéfica sobre mim, que vai equilibrar meus pensamentos, meus sentimentos, vai equilibrar o meu corpo espiritual e, consequentemente, vai equilibrar o meu corpo físico. Quando nós pensamos em alguém com raiva, continuamente, nós, sem sabermos, até alguns minutos atrás, lançamos sobre aquela pessoa, seja ela encarnada num corpo de carne, que ainda esteja num corpo de carne, seja ela desencarnada, seja aquela que o corpo físico morreu e ela já está no plano espiritual, nós estaremos lançando sobre ela venenos magnéticos. Porque o nosso pensamento, ele é força, ele é energia. Mas aquilo que a gente lança, a gente vai impregnando o fluido cósmico universal, que vai transportar esse nosso sentimento e pensamento do teor dos nossos sentimentos e pensamentos. Quando você pensa em alguém no bem, você está ajudando aquela pessoa. Materialmente, nessa matéria mais sutil, magneticamente falando. Quando nós pensamos mal, nós estamos prejudicando. Por isso que se canta no início da reunião, para que todo mundo pense na letra da canção, cante junto e pense no bem e sinta aquilo tocar seu coração e passe a emanar para este ambiente bons pensamentos que gerarão para cada um de nós um clima que a gente diz assim, aqui está tão bom. É porque há algo que nos envolve, que nós não conseguimos ver, mas que nós participamos da criação disso. Aí o mentor continua dizendo para André Luiz, para isso, para que alguém emita venenos magnéticos, não será necessário que a perseguição entre as pessoas se expresse em contendas visíveis. Ou seja, que elas se acusem verbalmente, que elas briguem umas com as outras. Você pode estar lá no seu trabalho sentadinho, cuidando da faxina da casa, fazendo o que for. Você está lá caladinho, mas está pensando assim, a minha patroa, ela me paga. Nós não estamos dizendo nada, verbalmente, mas mentalmente sim, e isso vai atingir a nossa irmã. Bastam para que nós prejudiquemos alguém. Aí a gente começa a lembrar da mensagem do Cristo, né? Aquele que pensou no mau desejo para com ela é como se tivesse praticado aquele ato em seu coração. Porque bastam as vibrações silenciosas, bastam a emissão dos nossos sentimentos e pensamentos de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência, desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. O que a gente pensa é real. O que a gente pensa projeta imagens quando nós pensamos. Quando nós pensamos e sentimos, nós projetamos energias em direção a alguém. Por isso que Jesus dizia, aquele que olhar, aquele que pensar com mau desejo, é como se em seu coração tivesse cometido. É por isso. Porque visualmente falando para nós, nós não vemos. Porém, está acontecendo algo que nós não estamos vendo e que nós estamos fazendo. Pensar é criar, pensar é tomar uma atitude. O próximo, por favor.
Aí o irmão vai falar assim, André Luiz vai perguntar, mas e no caso, eu não tenho antipatia contra as pessoas, mas e se elas estiverem contra mim? Como é que eu devo agir? Como é que a gente faz? O mentor vai dizer, a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Porque se tiver uma fogueira, você jogar mais álcool, o que acontece com a fogueira? Ela aumenta. Não é assim? Jogar gasolina, a fogueira aumenta. Então, o que o mentor está querendo comparar? Ele diz assim, tem alguém que tem antipatia contra você, você não vai alimentar a antipatia jogando mais lenha na fogueira, não. A gente vai tomar uma atitude de exterminar aquela antipatia contra nós. Mas exterminar a antipatia contra nós não é exterminarmos a pessoa, de forma nenhuma. A fraternidade operante, de fato, a nossa ação fraterna será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Por quê? A gente pega o Evangelho de Jesus, lê lá que tem que orar pelo inimigo. A gente diz assim, eu não vou orar não. Não está merecendo. Mas é interessante, gente, porque assim, se a pessoa tem raiva da gente, a gente tem raiva da pessoa, os pensamentos vão ser igual imã e malha de ferro, vão se ligar. Porém, se alguém tem raiva da gente, mas a gente, às vezes mesmo com raiva da pessoa, porque a gente sente, não é assim, a gente não sente, né? Mas apesar de sentir, a gente vai tomar uma atitude diferente, a gente vai fazer como diz lá no Evangelho, eu sinto, mas eu não vou me comprazer neste sentimento. Então eu estou com raiva, mas eu vou orar. Quando eu orar, eu vou me ligar à fonte da vida que é Deus e vou pedir para Ele me inspirar, me ensinar a trabalhar este sentimento que não é bom para que eu possa desenvolver os meus potenciais divinos. Eu vou dizer, Senhor, eu estou com raiva, mas quem é que gosta de ficar com raiva aqui? Duvido que alguém goste de ficar com raiva. Então a gente vai dizer, Senhor, conversa. É uma conversa com Deus. Eu sinto raiva, mas eu não quero mais sentir. Eu estou com ódio daquela pessoa, mas eu não quero mais ter. Vocês acham que nesse momento os céus permanecerão insensíveis ao nosso apelo? Não. Ora, se quando eu tenho raiva, o outro tem raiva, eu me ligo de uma maneira muito forte com o outro, se ele tiver raiva, mas eu não quiser ter, o pensamento que eu emiti vai ter uma onda diferente, uma vibração diferente, e eu não vou me ligar mais àquele ser. Enquanto a Nésia estava pensando com raiva na amante do seu esposo, ela estava mentalmente ligada a ela. Mas quem terminar de ler a história vai ver que ela abriu o Evangelho, fez uma prece. E quem quiser saber o que aconteceu, vai ler o livro, Nos Domínios da Mediunidade. Tá certo? É muito interessante. Então, Jesus, quando ele diz assim, ama o teu adversário, ora pelo teu inimigo, né? Auxilia, aquele que te persegue, você auxilia. Porque isso é condição de saúde para nós. Vai ajudar o outro? Vai. Porque o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Mas, primeiramente, o auxílio que vai chegar primeiro é para nós. Porque quando nós fazemos mal, é ruim para nós porque aquele mal está em nós e sai de nós. Mas quando alguém nos faz o mal e nós fazemos um esforço para sair daquela sintonia, nós estamos buscando o bem. O bem está aqui dentro. É bem diferente. O próximo, por favor. No livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, a gente já está chegando no fim, tá certo? Ele tem um capítulo que ele vai chamar de pensamento e emoções. E ele está dizendo aqui nessa passagem que as emoções, elas são algo muito importante na vida humana, que a gente tem que meditar muito sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções,
de forma que a gente possa canalizar essas emoções com segurança. Porque geralmente a gente sente raiva, é uma coisa descontrolada. A gente não controla, a gente não canaliza. A gente diz o que dá vontade de dizer, ofende as pessoas, muitas vezes se arrepende. Então, como é que a gente vai trabalhar essas emoções? O próximo, por favor. Nesse livro, Temas da Vida e da Morte, é um livro bem fininho, mas pensa num livro rico. É Psicografia do Divaldo Franco. O Manuel Filomeno de Miranda vai dizer assim: o pensamento, porém, é o agente que pode conduzir as emoções com a proficiência desejada. Olha só que interessante. A gente sente uma coisa que não é boa, sente ciúme, sente inveja, sente raiva, sente ódio. E a gente diz assim: eu queria tirar esse sentimento de mim, mas não sai, eu não arranco. Aí quando a gente vai conhecendo a doutrina espírita, que vem reviver o Evangelho de Jesus na sua forma primeira, na sua forma primitiva, a gente diz assim, começa a mudar algumas coisas. A gente diz assim: nossa, se fosse ontem que fulano tivesse feito uma raiva, eu tinha dito umas boas para ele, tinha colocado ele no lugar dele. Mas hoje até que eu consegui me segurar. Por que antes da doutrina espírita a gente não conseguia segurar a palavra, queria causar um mal ao outro, e hoje a gente consegue segurar? Ou faz o esforço pelo menos? Porque algo na nossa forma de entender mudou. Quando a gente muda a forma que a gente olha para a vida, começa a mudar a nossa forma de sentir. Então, muitas vezes, a gente só não consegue mudar os nossos sentimentos porque a gente vai pela via errada. A gente quer arrancar o sentimento. Ele não vai sair, ele é da nossa natureza. Eu tenho que transformar aquele sentimento. Como é que eu transformo? Pela forma como eu penso. Se a minha crença é de que eu não devo levar desaforo para casa, quando alguém me ofender na rua, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Revidar. Mas se eu compreendo que eu sou um espírito imortal, que essa existência não é a única e que é melhor para a minha saúde emocional, para a minha saúde psíquica e, consequentemente, para a saúde do meu corpo físico, alguém me ofender e eu orar pedindo ajuda para que eu não revide, alguém vai me ofender, eu vou fazer o que? Eu vou revidar ou eu vou pedir ajuda ao mais alto? Eu vou pedir ajuda ao mais alto. Porque eu estou de fato esclarecido. Eu estou compreendendo que a minha existência na Terra não é a única, que eu tenho um objetivo por estar na Terra, que não é o de brigar com meus irmãos, de ficar revidando, e eu vou, a partir daí, passar a fazer um esforço para controlar aquilo que eu sinto que não é bom. Então, é o pensamento, é a forma de pensar, é aquilo que serve como crença na minha vida, que vai conduzir as emoções de uma forma equilibrada. Orientando essas emoções com equilíbrio, a fim de que o rendimento das minhas emoções, das minhas atitudes, seja positivo, acumulando valores que merecem ser armazenados para o meu processo evolutivo. Ao pensamento disciplinado. Ai, que coisa difícil, né, gente? Disciplina. Ao pensamento disciplinado, portanto, cabe a árdua tarefa, a difícil tarefa de educar as emoções, gerando fatores de saúde que contribuem para a paz interior, dando margem ao surgimento de fenômenos de paz e confiança. Então alguém nos ofende, mas está nas nossas mãos deixar que a infelicidade ou a felicidade faça morada no nosso coração. Alguém nos trai, alguém nos abandona, alguém mente para nós, alguém nos engana, alguém nos esconde algo que deveria nos dizer, que seria natural nos dizer. Se nós nos chateamos com isso, quem é que se sente mal? Nós mesmos. Se nós buscarmos a nossa felicidade, apesar dessas coisas, não colocarmos a nossa vida e a nossa felicidade na mão dos outros, porque a responsabilidade da nossa vida é responsabilidade nossa e não dos outros, nós seremos bem mais felizes. Por isso que nós precisamos dessa doutrina para nos esclarecer.
na conquista da nossa individualidade, daquilo que nós somos, do nosso desenvolvimento. Porque não vai adiantar desencarnar e dizer assim, mas ele tirou a minha vida. Ele atirou contra mim e eu perdi a minha oportunidade reencarnatória. Sim, e continuou perseguindo? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa crença? Nós alimentamos ilusões? Ou nós estamos crendo de fato com a nossa realidade mortal? É o que nós precisamos pensar. O próximo, por favor. A direção correta e constante do pensamento esclarecido, sem ilusões. Realiza o controle das emoções, tornando os indivíduos nobres e equilibrados, que não se transtornam, não se desesperam diante de provocações, nem se apaixonam ante as sensações, por exemplo, as sensações de cunho sexual, ou se descompensam enfrentando o sofrimento. Tem pessoas que sofrem muito. Eu conheço uma amiga, ela perdeu o filho se suicidou. E eu converso com ela é católica. E ela diz assim para mim, Josi, mas eu confio em Deus. Eu confio que Ele vai ficar bem. E eu olho assim para aquela mãe, porque ela deve se pensar talvez, né? Talvez ela pensou em algum momento, o que eu fiz de errado? Se ela fosse se deixar envolver pelos sentimentos e pelos pensamentos de culpa, o que ela ia produzir de bom? Como ela ia, com seus pensamentos e suas orações, ajudar o seu filho, recém-desencarnado, de uma forma tão difícil? Como é que ela iria fazer isso? Mas ela se mantém firme na fé. Ela ora por ele. Ela pede a Deus que o auxilie. Por quê? Porque ela tem um pensamento esclarecido diante da vida. Não alimenta ilusões de que os bens materiais são tudo. Porque muitas pessoas querem ter dinheiro, posição social, destaque, bens materiais porque julgam que isso vai trazer felicidade. Mas nós vemos alguém como Michael Jackson, que tinha tudo em relação aos bens materiais que alguém poderia ter, poderia querer. Fama, destaque, onde ele ia todo mundo cercava, mas durante a noite ele tinha que tomar remédios fortes para dormir, porque o seu interior era necessitado de esclarecimento, de uma visão diferente da vida. Então que nós não alimentemos ilusões, porque o que nós temos de bem material hoje é hoje, amanhã não será, passa. Por isso que Jesus dizia, o que adianta o homem vir a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque nós alimentamos ilusões. Essa crença equivocada na vida é que traz infelicidade. Porque daí a gente acha que essa vida é uma só, que se eu não tiver o amor que eu quero agora, se eu não tiver os bens materiais que eu quero agora, se eu não tiver a beleza física que eu quero agora, eu serei infeliz, porque vai passar e acabar. Mentira. A vida é uma só e ela é infinita. E dentro dessa vida infinita, a partir do momento que Deus nos criou, nós vamos tendo várias experiências. Ora na carne, ora fora dela. Então que nós atentemos bem para qual é o objetivo da nossa existência. Para não alimentarmos mais ilusões, como temos feito até hoje. Porque nós somos espíritas, cremos na continuação da vida após a morte do corpo, mas muitas vezes vivemos como se fôssemos materialistas. O próximo, que eu acho que nós já entramos nos últimos, é o penúltimo. Os pensamentos largamente cultivados, aqueles que a gente pensa constantemente, levam o indivíduo a ações inesperadas como decorrência da adaptação mental a que se permitiu. Por exemplo, alguém pensa assim, a minha esposa vai para o trabalho, no caminho do trabalho ela me trai. O meu esposo vai para o trabalho, ele me trai com a colega de trabalho. O meu colega de trabalho não gosta de mim, ele teve aquela atitude. Quando nós pensamos nisso constantemente, isso vai fazer com que essa crença equivocada, esse pensamento equivocado vá gerando sentimentos dentro de nós e chega a hora que nós temos atitudes inesperadas.
Da mesma forma, o contrário. Você está sempre pensando, Senhor, me ajuda. Transforma os meus sentimentos. Eu preciso mudar esse sentimento e esse sentimento. De repente surge uma coisa que você faz o bem e você diz, nossa, eu nem achei que eu fosse capaz disso. Porque foi uma atitude inesperada, em razão daquilo que nós passamos alimentando como forma de pensar. Sempre ali, constantemente. Ele diz assim, desencadeada a ação, praticada uma ação, os efeitos dessa ação serão incorporadas ao nosso modo de viver depois daquela ação. Olha como é importante. Aí a gente vai entendendo por que é que Jesus dizia, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Conforme a constância mental da ideia, quanto mais eu penso numa coisa, mais vai surgir uma correspondente necessidade da minha emoção. Alguém que pensa, meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo, vai dar vontade de fazer o quê? Mexer no celular. Olhar as mensagens. A pessoa começa a ficar perturbada o dia inteiro, o tempo inteiro, para fiscalizar o que o outro está fazendo e esquece de si mesmo. Por quê? Porque ficou alimentando diariamente, desde a hora que acorda, e com certeza também enquanto está desdobrado, que o corpo físico está dormindo, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Vale para outras coisas também. Eu preciso ter aquela roupa de marca. Eu preciso ter aquele carro. Eu preciso ter aquele emprego. Desde que isso se torne um pensamento central da nossa existência e que seja um pensamento que não corresponda à nossa realidade de espíritos imortais, nós estamos trilhando com certeza o caminho de uma queda moral. E isso só pelo fato de pensarmos daquilo que a gente alimenta como ideia, como crença e como a gente pensa naquilo constantemente. O próximo, por favor. Agora, os últimos, certo? Qual é o trecho dessa mensagem que nós vamos ler juntos? É o trecho de um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz estava nesse momento acompanhando uma reunião mediúnica, desencarnado, e uma entidade de um nível moral avançadíssimo vai dar essa comunicação através de um médium. A entidade era tão avançada que André Luiz, desencarnado, não conseguia vê-la. Via só o facho de luz sobre o médium. E a entidade começa a dizer assim, nos ensinando. Caminharemos ao influxo das nossas próprias criações, seja onde for. Quando é que nós criamos? Quando nós pensamos. Nos domínios do espírito não existe neutralidade. Uma coisa é boa ou ela é ruim, ela sempre vai ter algum efeito. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação de nosso eu. Olha a distinção interessante que ele faz. Quando nós caminhamos com a luz eterna, com o bem, segundo os desígnios de Deus. Quando nós estacionamos na treva, isso se deve à nossa postura. Não é Deus que determina o mal para nós. Pensamos e damos existência, imprimimos existência àquilo que a gente pensou, ao objeto idealizado. A resultante visível, aquilo que nós pensamos vai se tornar visível, vai formar uma imagem de nossas cogitações, de nossos pensamentos mais íntimos, denuncia, entrega a condição espiritual que nos é própria. E quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Será que nós temos só amigos espirituais do nosso lado? Ou será que nós temos alguns irmãos que não querem o nosso bem? Quais são as companhias espirituais que nós temos? É fácil de saber. O que é que nós andamos pensando? Será o teor também das nossas companhias espirituais. O próximo, por favor.
Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Se a gente só pensa no mal, se a gente só pensa no desespero, se a gente só pensa naquilo que a gente não tem, será que a gente vai poder refletir paz e tranquilidade? Ou a gente vai refletir desespero e angústia? É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Ele está dizendo que, de acordo com o que a gente pensar, nós podemos nos elevar, nos libertar, ou podemos nos algemar a situações bastante difíceis. Satisfazer-se alguém com o rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Ou seja, o que nós diríamos de um prefeito que está lá no seu cargo para cuidar da cidade, cuidar da população, fornecer para a população os meios básicos que nós precisamos, socialmente falando, e ele não desempenhasse essa tarefa. Ele não está deixando de cumprir uma grande missão? A mesma coisa somos nós, ele está querendo dizer, quando nós abraçamos uma religião. Quando nós apenas abraçamos a religião, mas não vivemos os preceitos que ela nos coloca, nós somos como aquele prefeito que está no cargo, mas não desempenha a sua função. Isso é danoso para nós, muito danoso. Tudo que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. Tudo que existe dentro da natureza é o pensamento de Deus que se materializou, que Ele criou. Nós destruímos nosso planeta ainda, né? Nós estamos nos educando para dar valor para essa terra. Isso, gente, é criação divina. O universo é a projeção da mente divina e a terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Porque Deus nos criou, mas nós somos co-criadores. Nós criamos junto com Ele em determinado aspecto. Ele cria as condições, a partir disso nós vamos criando também. Então a condição social e humana que nós vivemos, o conteúdo político e social, é criação nossa. Para mudar tudo o que nós vemos e que nos desagrada, é necessário que nós mudemos aqui dentro primeiro. E mudar principalmente a nossa forma de pensar. Creio que seja o último agora. É o último. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento. Civilizações, povos, culturas e experiências, por meio dos quais evolvemos incessantemente para as esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, emanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia, da revolta. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. A palavra esclarece, o exemplo arrebata, ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. O pensamento puro e operante é a força que nos leva do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. O pensamento. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Se vocês têm o hábito de bater palmas ao fim dos temas, que essas palmas sejam dirigidas a Francisco Cândido Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a André Luiz, a Allan Kardec, a Jesus, a todos os espíritos que para o nosso bem organizaram obras como essa, para que nós pudéssemos aprender o que significa o nosso pensar e o nosso sentir. Muita paz a todos. Muito bem, mamãe. A gente tem muita...
Vamos para a prece final. É isso aí que você fez. Sol de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Nas noites tormentosas das nossas vidas, Senhor, sede nosso amparo. Suscita em nós os bons pensamentos, para que não sejamos arrastados pelos vendavais da indiferença, do ódio, da violência. Porque sem Ti, Senhor, seríamos qual folha ao vento sem direção. Isso no momento, Senhor, em que precisarmos testemunhar o amor a Ti, nossos joelhos se dobrarem diante das intempéries. Vem no silêncio dos nossos pensamentos erguer-nos a fé. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu.